Ora, hoje vamos ver a parte das macros. As macros é a parte mais avançada deste curso, porque a parte da automatização do Excel, e é para isso que servem as macros, é para automatizar o Excel, é de facto uma parte mais avançada porque compreende linguagem de programação. A linguagem de programação que é utilizada aqui com as macros chama-se o VBA. O VBA significa Visual Basic for Applications e é uma espécie de linguagem tipo inglês, com termos técnicos, obviamente, e que a Microsoft desenvolveu. A Microsoft tem várias versões do Visual Basic. Esta é uma versão especial para desenvolver programas para as aplicações do Office. Por isso chama-se Visual Basic for Applications. O, a parte da programação destas macros pode ser feita através de duas formas. A maneira mais simples de fazer a programação, e é uma maneira que, inclusive, os programadores que fazem programas mais avançados em Visual Basic for Applications utilizam, é através da gravação das macros, ou seja, eles utilizam uma espécie de um programa que grava o que é que nós estamos a fazer quando selecionamos os comandos. Quando eu vou a uma célula, seleciono uma célula, depois mando fazer o sort por aí fora, e quando faço uma série de comandos, eu posso pedir ao Excel que grave isto. E o que ele vai fazer é vai traduzir estes comandos todos que eu dei, vai traduzir isto tudo numa linguagem uh, que ele próprio entende, ok? Vamos ver só aqui um exemplo muito rápido, só para perceber como é que isto funciona em termos do Excel. Eu vou chamar aqui o editor das macros, que se chama o Visual Basic Editor, o VBE, e é muito fácil chamá-lo, basta clicar em Alt F11 e vou pô-lo aqui ao lado, até para vocês verem como é que isto funciona e como é que ele vai criando as coisas. E vou criar aqui um pequeno cenário, só para nós termos aqui meia dúzia de dados A, B, C, vou pôr aqui 1, 2, 3, e vou copiar isto aqui para baixo, por aí fora, e vou meter aqui alguns valores aleatórios, só para isto ter mais significado, ok? Pronto, e vou aqui a chamar o meu editor, vou utilizar aqui as teclas do Windows, aquelas teclas famosas Windows, seta para a direita, coloca aqui isto, e vamos chamar aqui o Excel, vamos pôr aqui também isto daquele lado, Windows, seta para a esquerda, oi, que está desselecionado, Windows, seta para a esquerda, ops, este agora ficou Windows seta para a direita e agora vamos chamar o Excel e vamos pôr aqui o Excel em Windows seta para a esquerda. E anda cá. Ok, já temos as duas janelas. Não sei se conhecem esta técnica, é a técnica de clicar na tecla do Windows, aquela tecla que tem a janelinha, e depois com as teclas do cursor, vocês podem escolher onde é que esta janela vai ficar ativa. E elas ficam enquadradas, perfeitamente enquadradas umas nas outras, tipo mosaicos. Pronto, vamos ver as macros. As macros, portanto, nós temos este Visual Basic Editor, que é a janela que está aqui aberta deste lado, e nós podemos gravar as macros para depois ver o que é que ele está a fazer. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem, ok? Vamos clicar aqui então no gravador. O gravador, a maneira mais simples de gravar é através daqui deste botão, ok? Aqui em baixo. E agora vamos poder gravar a macro. Eu vou chamar a macro de sorte, só para ficarmos aqui. Sorte underscore macro. E notem, os nomes não podem ter espaços, ok? Os nomes têm que ter ou underscore ou têm que ser nomes corridos sem ter espaço no meio. Eu podia-lhe adicionar uma shortkey e essa shortkey, o control que está ali, vocês não precisam de pressionar, só precisam de pressionar o resto da shortkey. Eu, por exemplo, vou aqui clicar na tecla Shift e J, ele vai assignar esta macro à combinação de teclas Ctrl Shift J. O control é sempre mandatório e eu nem preciso de carregar nele, ele já está definido e, portanto, só preciso de dar o resto das teclas. Vou gravá-lo neste livro, ou seja, ele vai ficar guardado nesta folha de cálculo e podia pôr aqui uma descrição. Vou pôr aqui macro para ordenar. Ordenar. Ok? E vou clicar em OK. E quando eu clicar em OK, isto vai entrar em modo de gravação. O que é que isso significa? Significa que os comandos que eu der a seguir vão ficar gravados. E vocês vão ver ali daquele lado direito a aparecer os comandos. Ok? Pronto. Ele neste momento abriu aqui uma segunda parte e não tem problema. Nós vamos ali para a segunda parte para ver o que ele está a fazer e vamos agora fazer aqui então os comandos para ele gravar. Vocês vejam, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui.
Vejam, ele a escrever ali daquele lado. Depois vou fazer Ctrl A para selecionar toda esta área. E ele neste momento está ali a escrever o que é que eu estou a fazer. Agora vou clicar aqui no menu do sorte e vou dar as instruções. Quero ordenar isto, por exemplo, pela coluna A e quero ordenar do maior para o mais pequeno, ok? E clico em OK. E vocês vejam que ele está a escrever em comandos, que ele depois sabe interpretar o que é que nós estamos a fazer, ok? E agora vou dar aqui um comando simples, vou chegar aqui e vou fazer o insert linhas, mais uma linha, fazer novamente aqui insert, para pôr mais uma linha, portanto ele está a registrar isso e agora vou pôr aqui um título, teste de ordenação, ok? E portanto, se vocês virem aqui deste lado, ele continua aqui a transcrever aquilo que eu estou a fazer com comandos, ele continua a transcrever aqui para código de programação, ok? E no fim, depois de ter feito os meus comandos todos, vou clicar aqui e vou parar a gravação. Neste momento que parei a gravação, o meu programa está feito, ou seja, está pronto a correr. O que é que isso significa? Significa que neste momento, se eu quiser correr esta macro, só tenho que chamá-la, e tenho várias maneiras de chamá-la. Eu vou correr da maneira mais simples, que é através aqui do developer. Esta foi a tal opção que nós já vos dissemos que vocês deviam ativar e que permite realmente chamar todas as macros que nós temos criadas e inclusive fazer também a edição delas por aí fora, mas a gente vai fazer isto de maneira mais simples. Eu neste momento vou só chamar só para correr a macro, ok? E a primeira coisa que vou fazer, já vou apagar isto aqui, porque isto aqui está adicional, eu não quero isto aqui, vamos partir do pressuposto que isto estava como estava inicialmente, então vou chamar a macro que eu criei. E como é que eu corro a macro? Bem, tinha duas hipóteses. Ou clicava no Ctrl Shift J, que foi a tecla que eu defini como sendo a tecla de shortcut, ou então venho aqui este menu e corro a macro, ok? Vocês vejam que o que eu vou fazer, o que ele vai fazer é executar estas linhas. Eu vou mostrar aqui só para vocês isto em modo de debug, só para vocês verem ele executar isto passo a passo. Eu em modo debug tenho uma técnica, depois vamos explicar também, ponho ali aquela primeira linha marcada e o que ele vai fazer é, antes de executar aquilo, vai dizer, ok, vamos começar a correr, queres que eu corra? E depois eu vou-lhe dizer, ok, corre parte a parte, que é para a gente ir vendo isso tudo a acontecer. Então vamos fazer isso. Vamos clicar aqui, vamos chamar as macros e vamos correr a macro, ok? E vocês vão ver aquela linha a ficar iluminada, ele está a dizer, ok, e agora o que é que queres fazer? E eu vou correr aqui no debug e vou dizer step into. Step into significa continua para a próxima instrução, ok? E vejam que ele entretanto está a selecionar aquela área toda. A seguir vamos fazer o F8 novamente, que é para fazer a próxima instrução, e agora vai fazer o sort, ok? E ele está a correr todas as opções aqui que nós lhe demos para fazer o sort. E neste momento reordenou aquilo. E agora vamos fazer esta parte, selecionou ali a primeira linha e vai inserir uma linha. Ele, quando fica amarelo, significa que está-se a preparar para executar, não está ainda a executar e só executa quando passar para a linha de baixo. Ok, agora é que inseriu. Ok, novamente selecionou aquela primeira linha e novamente está a dizer que vai fazer o insert e novamente inseriu outra linha. E vejam, portanto, como é que ele funciona aqui nesta parte. Ou seja, nós temos esta maneira de ir ver o que é que ele está a executar. E basicamente é exatamente aquilo que nós vimos como ele a criou. Ele vai criando os comandos de ordem sequencial e depois, quando nós pedimos para correr a macro, ele corre exatamente com a mesma ordem. Ok? E vamos ver neste momento, ele vai acabar por introduzir ali também aquele texto que a gente escreveu e pronto. E a macro termina aqui nesta instrução end sub. Sub significa o quê? Significa subrotina. Ou seja, nós quando criamos macros são todas gravadas como subrotinas. Isto só para dizer que aliás, há três tipos de há três tipos de programas que tecnicamente se chamam três tipos de objetos que nós podemos criar aqui com as macros. Um são as subrotinas, o segundo são as funções, e funções funcionam tal e qual como se fossem fórmulas. Nós vamos fazer aqui uma fórmula já daqui a pouco. E finalmente também podemos só criar variáveis, que no caso do Excel nós temos um nome mais técnico que lhe chamamos criar propriedades. E naquilo que vocês podiam ver como introdução às macros, eu penso que esta é uma primeira introdução só para perceberem um pouco o que é que o Excel realmente faz quando nós estamos a criar macros.